Adriano, qual que é a diferença entre alqueire e hectare? Boa pergunta. Enviado pelo Cleiton Augusto de Jandaia, Goiás. Vamos descobrir. Bom, vamos começar falando sobre o hectare. Na verdade, o hectare é uma medida diária, né? Podemos dizer aqui que padrão. Ela é igual no mundo inteiro. Geralmente utilizada para medir campos, né, de agricultura, florestas e muitas áreas grandes por aí. Um hectare, ele tem cerca de 10 mil metros quadrados. Marca aí, 10 mil metros quadrados é o tamanho de um hectare. Geralmente, um campo de futebol tem um hectare. Em média, alguns campos de futebol aí, né, um padrão FIFA. Então, repetindo, um hectare é uma medida, né, uma medida padrão feita no mundo inteiro. Essa medida é reconhecida oficialmente em qualquer país. Agora, um alqueire, aí já a conversa muda um pouco. O alqueire não tem uma medida fixa. Em vários estados aqui no Brasil, um alqueire tem um tamanho específico. Por exemplo, em São Paulo, um alqueire tem 24.200 metros quadrados. E lá em Minas Gerais, um alqueire tem o dobro disso. Ou seja, 48.400 metros quadrados. Então, um alqueire, ele não é uma medida padrão. Oi, fala comigo, conseguiram entender a diferença entre alqueiros e hectares? Fala comigo. Adriano, qual que é a diferença entre alqueire e hectare? Boa pergunta. Enviado pelo Cleiton Augusto de Jandaia, Goiás. Vamos descobrir. Bom, vamos começar falando sobre o hectare. Na verdade, o hectare é uma medida diária, né? Podemos dizer aqui que padrão. Ela é igual no mundo inteiro. Geralmente utilizada para medir campos, né, de agricultura, florestas e muitas áreas grandes por aí. Um hectare, ele tem cerca de 10 mil metros quadrados. Marca aí, 10 mil metros quadrados é o tamanho de um hectare. Geralmente, um campo de futebol tem um hectare. Em média, alguns campos de futebol aí, né, um padrão FIFA. Então, repetindo, um hectare é uma medida, né, uma medida padrão feita no mundo inteiro. Essa medida é reconhecida oficialmente em qualquer país. Agora, um alqueire, aí já a conversa muda um pouco. O alqueire não tem uma medida fixa. Em vários estados aqui no Brasil, um alqueire tem um tamanho específico. Por exemplo, em São Paulo, um alqueire tem 24.200 metros quadrados. E lá em Minas Gerais, um alqueire tem o dobro disso. Ou seja, 48.400 metros quadrados. Então, um alqueire, ele não é uma medida padrão. Oi, fala comigo, conseguiram entender a diferença entre alqueiros e hectares? Fala comigo.